Boa noite, paz e bênção. É uma alegria receber cada um de vocês aqui. Nós estamos começando uma nova experiência a partir de hoje e eu gostaria de pedir total silêncio. Hoje nós deveríamos estar começando, ou devemos estar começando a nossa nova série, que está aí o banner, né? Kryptonita é o livro do pastor John Bevere. Nós já utilizamos alguns outros livros dele aqui. Todo ano a gente escolhe um livro, ao menos um livro, para estudarmos juntos. E nós vamos estar estudando esse livro aí. Mas eu tive uma direção de Deus, diante de começar a primeira lição, que nós precisamos trabalhar alguns fundamentos do culto ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua presença. A razão de eu estar aqui é o Senhor. Não é simplesmente o compromisso e eu tenho que vir porque eu tenho que vir. A razão é o Senhor. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Porque o Senhor me comprou e me tirou do inferno através de Jesus. E tem me dado vida abundante e prepara uma eternidade contigo. E muitos aqui também pensam como eu. Alguns talvez não, eu não sei. Mas a razão de existência do amigo de fé é o Senhor. Se não é o Senhor, não faz sentido nada do que fazemos. Mas nós queremos nessa noite, humildemente, pedir a tua instrução, o teu conselho, a tua direção, de como nós devemos cultuar ao Senhor nesse lugar. Muitas vezes, nós estamos tão acostumados com um roteiro, uma forma, que não damos muitas vezes espaço para o Senhor agir. E agora eu peço, meu Senhor, que Tu quebrantes os nossos corações, que o Senhor remova toda resistência à Tua verdade, tudo aquilo, Senhor Deus, que aos Teus olhos vai parecer que nós não estamos nos devotando ao Senhor, quando nós desviamos a nossa atenção, quando nós nos dedicamos a uma outra atividade que não a de Te adorar, eu sei que isso não agrada o Senhor, e nós queremos que o Senhor nos ensine o verdadeiro culto a Ti nesta noite. E que o Senhor fale conosco individualmente. Que nós entendamos que nós estamos diante do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Não é diante de um homem, mas aqui, Senhor, em espírito o Senhor está. E queremos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, mas também dar toda a atenção ao Senhor e à sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ministrar a sua palavra. E que o Senhor seja honrado por isso. Que ela seja escrita na nossa mente e no nosso coração. E dê frutos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amados, tenho me preocupado muito com o que eu tenho visto na nossa geração em relação ao culto ao Senhor. E teve um tempo na minha vida que eu conheci uma pessoa que, em Manaus, ele trabalhava para ser o segundo maior feiticeiro dessa cidade. Na verdade, ele disputava o primeiro lugar com outro feiticeiro. E um dia o Senhor levou esse homem a uma igreja da qual eu fazia parte. E o Senhor tocou no coração daquele feiticeiro. E ele entregou sua vida a Jesus e começou uma luta muito grande para libertá-lo de todos os pactos que ele havia feito ao longo da sua história. Coisas feias, coisas imundas, que ele tinha que renunciar a partir daquela decisão. Tão forte era o profundo o envolvimento dele com o mundo das trevas. Mas uma coisa ficou no meu coração de algumas conversas que eu tive com ele, foi quando ele disse que os cultos que ele prestava a Satanás no terreiro de Macumba eram cultos que tinham que ser extremamente organizados. Se o demônio
incorporasse num momento lá no trono que eles têm para ele. Nós tivemos que quebrar esses tronos, tivemos que destruir muitos elementos naquela época, que faziam parte da vida dele, estava no lugar onde ele vivia. Nós entendemos que, por revelação dele, que o inimigo, Satanás, ele é extremamente exigente nos seus cultos. E ele relatou que uma das vezes que ele viu que tinha alguma coisa fora do lugar na mesa, e o capeta viu, ele mandou pegar uma palmatória enorme e dar palmadas fortíssimas na mão da pessoa que tinha ajeitado aquilo ali e que não tinha sido bem feito. E depois eles pediram que trouxesse um barco com sal e meteram a mão do cara lá dentro. Ele contava muitas coisas que eles tinham que ser muito cuidadosos, porque havia uma exigência. E quando eu olho para os cultos cristãos, se você também for ver em várias outras religiões, os cultos têm um ritual que eles não podem mexer. Eu fico me perguntando, quando nós nos ajuntamos para os cultos ao Senhor, que tipo de devoção nós oferecemos a Ele? Como que nós chegamos num ambiente de culto? Como nós encaramos o lugar em que Deus está e pelo qual nós nos reunimos para adorá-lo? Eu lembro que anos atrás, quando nós íamos para o culto, nós nos arrumávamos para o culto. O sentido era que você ia para o culto ao Senhor, não era para você mostrar roupa nova, não tinha nada a ver com isso. Até porque nem tinha muitas opções de roupa, mas você ia arrumado porque você ia para o culto ao Senhor. E as coisas eram feitas, diria eu, com muito mais zelo, excelência do que eu vejo hoje. Noto que, ao passar do tempo, com o passar do tempo, os cultos talvez nem sejam mais ao Senhor. Talvez os cultos não estejam mais centrados no Todo-Poderoso. Ele deveria ser o centro do culto. Nós deveríamos ter temor e tremor diante do lugar de adoração. Eu gostaria de, talvez até, se eu não tivesse lançado ainda a campanha do Kryptonita, eu ia falar algumas semanas sobre isso. Mas eu tenho que falar, só vou falar hoje, mas em breve eu vou voltar a falar sobre culto, por algumas semanas. E sabe de uma coisa? Há todo um movimento satânico para destruir a adoração na igreja do Senhor Jesus, e isso não começou hoje. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é o meu texto principal, mas eu quero só exemplificar para você, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo traz uma revelação tremenda sobre a volta de Jesus. Mas olhem o que ele fala. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, estou lendo a NVI, do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. E aí ele dá uma dica importantíssima sobre esse acontecimento, a volta do Senhor. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Olha só. Virá de modo algum, estou lendo certo? Antes daquele dia, virá a apostasia. E apostasia, e seja antes que venha a apostasia, eu vou ler na minha mesmo, que eu estou me atrapalhando. Que será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto. Em outra tradução diz adoração. Chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então veja que há um movimento que haverá de acontecer antes da volta de Jesus. E um dos objetos, um dos alvos para a manifestação desse homem é o culto. O culto precisa ser hoje humano. O culto precisa ser hoje para atender a esse alvo sem quebrantamento, sem devoção, muita emoção, muito centrado no homem. Quando termina o culto, as pessoas têm que dizer que o bispo, que o apóstolo, que sei lá quem, foi o bicho, foi o máximo, foi sensacional, foi um show, foi demais. Hoje nós não anunciamos que nós devemos ir para a igreja para um encontro com o Todo-Poderoso, com o Altíssimo, mas nós vamos para a igreja para ouvir o fulano. Tem uma palavra muito boa, fulano. Eu não estou achando que a palavra tem que ser ruim. Eu estou falando aqui. O centro do culto é a palavra de Deus e o próprio Deus. Obrigado, não? Então nós temos visto cada vez mais um movimento em que o mundo, pastor Josinaldo, adentra, antes era lentamente, agora é rapidamente, dentro da igreja. Então você chega num ambiente e você vai ver muitas luzes, tudo preto. Os louvores têm que estar sempre ligados a algum objetivo litúrgico. E em nome de Deus se faz o culto do homem. Mas, pastor, e aí, qual é o culto certo? Como é que a gente deve cultuar? Hoje comecei com a nossa equipe de líderes um movimento que a partir de hoje, mas na semana que vem nós vamos intensificar mais. Eu gostaria de pedir a cooperação de todos para que nós comecemos a trabalhar o ambiente do culto, antes de começar. Então, quando você chegar aqui semana que vem, os 20 minutos, meia hora antes, nós começamos 19h15, então 15 para as 19, ou seja, 18h45, eu gostaria que você entrasse aqui para esse santuário, para adorar o Senhor, sozinho. O seu culto começa, na verdade não é um culto, porque eu não acredito que tenha culto sozinho, o culto é para a igreja. Mas você começa a invocar a presença do Senhor sozinho. E nesse momento que você adentrar aqui, nós vamos pensar no lugar onde nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aqui você vai tirar um tempo para talvez confessar algum pecado. Quem não tem pecado para confessar? Uma das coisas que eu faço muito é pedir perdão ao Senhor, que Ele examine o meu coração se eu fiz algo errado. Expressar gratidão, interceder por alguém. Conversar com o Senhor. Se derramar diante dEle. Talvez você não tenha tempo durante o dia, ou não tire tempo para isso durante o dia, mas eu queria te convidar a chegar aqui para buscar o Senhor. Ele é o centro. Você vem aqui para se encontrar com Ele. Não que você não se encontre em outro lugar, mas é o culto. O culto é um ajuntamento de homens e mulheres, no caso aqui de homens, tementes a Deus, que vão adorá-lo, que vão buscá-lo em espírito e em verdade. Então você, quando chegar aqui, você vai ver uma plaquinha, cadê? O Lael está aí? E você vai ver que nós vamos colocar silêncio, não converse, deixe seu celular de lado. Se você não quiser orar, é um direito seu. Aí você fica lá fora, não tem problema. Eu não vou ficar olhando e fazendo uma anotação, até porque eu provavelmente vou estar orando aqui. Não vou ver. Mas eu te garanto que se você começar a fazer isso, você vai ter experiências como nunca teve antes. E nós vamos ver no nosso meio o Espírito Santo se movimentando, como a gente nunca experimentou ainda. Você crê nisso? Então,
Você vai entrar e vai chegar aqui com o propósito de adorar o Senhor. Não é de conversar, não é de falar do jogo de domingo. Não é isso. Não é para conversar com... Você vai chegar primeiro para conversar com Deus. Para se derramar diante dele. Talvez para orar por sua família. Por alguém que está precisando de um socorro, de uma ajuda. E aí, nós iremos começar essa sensação, essa experiência de um verdadeiro adorador. A confissão é o ponto de partida. Confessar ao Senhor. Consertar com Ele. Para que nós entremos com as nossas vestes limpas para esse lugar de adoração. Eu quero me reportar a uma experiência tremenda que está lá em Isaías capítulo 6. Que todos vocês conhecem. Pode colocar aí, né? Pode, tá na NVI, né? Não tem problema não. Vamos ler juntos esse texto de Isaías. Porque eu quero destacar hoje uma experiência de como que é o culto que agrada a Deus. O que acontece no culto que de fato agrada a Deus? Como é que nós nos vemos? Como é que nós o vemos? Como é que nós saímos? O que fazemos após um culto verdadeiro ao Senhor? Isaías capítulo 6, já vou colocar aí, querido. Eu vou ler aqui com vocês. Depois eu mostro para eles o banner. Coloca aí, Isaías 6. Rapidão, que a gente está com pouco tempo. Isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Presta atenção que ele destaca a morte do rei Uzias, que enquanto Uzias andou com o Senhor, obedeceu o Senhor, ele foi um homem próspero. Mas chegou o momento que a soberba tomou Uzias. E ele se ensoberbeceu de tal maneira que ele até quis usar o incenso, ou queimar o incenso no templo, no lugar do sacerdote. Ele saiu de lá leproso. E veja como, gente, presta atenção no que eu vou dizer. Quanto mais perto você chega de Deus, mais sensível Ele é. Eu não entendi por que aquele rapaz que foi segurar a arca quando caiu, me lembra o nome dele aí? Uza. E ele foi segurar a arca. E a arca, ele foi fazer uma coisa aparentemente boa. Mas nem tudo que você vai fazer bom está dentro do que Deus estabeleceu. E ele morreu na hora. Quanto mais perto de Deus, mais rápida a sentença. Mas quando você anda com Deus, também mais rápida a proteção. Mais rápido o cuidado dele com você. Ele é a tua defesa, ele é teu ataque, ele é teu sustento, ele é tua fonte. Então, Isaías conta que foi no ano que esse homem morreu, que era um homem que aparentemente um bom rei. Mas ele se acabou porque ele passou dos limites do que Deus toleraria no culto, no templo do Senhor, e quis tomar o lugar do sacerdote porque ele era rei. E na hora ele foi julgado. E o texto diz, eu vi, fale comigo, eu vi o Senhor assentado, vamos ler juntos? O Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Vamos lá, troca aí. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O que mais? Então gritei,
ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Vamos ler junto, me ajude. Com ela, e o seu pecado perdoado. O 8, para parar. Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então, queridos, essa experiência de Isaías foi uma experiência tremenda. Quisera eu ter algumas experiências no nível como esse. Eu digo para vocês que eu busco experiências com o Senhor. Mas ele descreve que ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, e que a glória do Senhor encheu o templo. Queridos, a pergunta que eu faço é: os nossos templos têm sido cheios da glória do Senhor ou cheios da glória dos homens? A glória de quem que é notada? Em muitos templos dos nossos dias, a glória dos homens. Os homens se tornam verdadeiros semideuses, quando na verdade o ajuntamento é para a glória do Senhor. No templo, quando você vier para o culto aqui nos Amigos de Fé, você vem para ver a glória do Senhor. Não é a glória do Flá dirigindo louvor. Apesar de ser um Flá, né? Mesmo assim não é. A glória do pastor. Ou a glória de alguém que a gente convida. Nós temos que, no exemplo que Isaías nos conta de sua experiência, o templo estava cheio. Deixa no versículo 1, gente boa. No versículo 2, aliás. O templo estava cheio da sua glória. Então, esse é um ponto importante, que nós precisamos preparar o ambiente para que nós experienciemos a presença de Deus. Você já teve algum culto que você sentiu a presença de Deus verdadeiramente? Você pode dizer: já, pastor, uma vez, quando eu era criança, ou um dia desse. É muito raro ter essas experiências. Quando, na verdade, essas experiências deveriam ser comuns, porque a gente vem para um encontro com Ele. A gente vem para um encontro com o Senhor. Não é? Depois ele descreve um pouco mais do que ele viu lá no versículo 2. Ele diz que acima dele estavam os serafins, e que eles tinham 6 asas. E com 2 asas eles cobriam o rosto, demonstrando devoção, respeito ao Todo-Poderoso. Quando você chegar no templo do Senhor, venha para adorar com devoção, com temor a Deus. E ele diz que com 2 asas eles cobriam os pés. Eu entendo assim, não tenho uma explicação exata sobre isso. Mas eu entendo como se eles mostrassem a sua pequenez. Eles não ousavam nem chegar até a presença dele, a caminhar até a presença dele, de tão sublime que era. E que eles voavam como se mostrando um serviço, uma obra para o Senhor. Eles se movimentavam diante da presença dele, guiado pela própria glória do Senhor. E aí ele fala de um cântico. Pode passar o próximo versículo. E ele proclamava uns aos outros:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ali eles expressavam quem Deus era. Santo, ele é definido como o santo. Santo, ele tem a qualidade de santo, ele não é corrompido. Santo, ele é o máximo de santidade. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra se encha da sua glória. Então nós vimos que no templo nós vemos a glória de Deus. E no templo só Ele é adorado. Estão ligados? Não? Só Ele é adorado. Não são os serafins, os querubins que eram adorados. Era o Todo-Poderoso. Adorado, adorado, adorado. E eles diziam, santo, santo, santo. Eu queria fazer uma experiência conosco aqui hoje. Vamos falar isso. Eu quero falar assim, eu vou dar um comando e nós vamos fazer como se fosse uma coisa sincronizada. Quando eu disser já essa primeira turma aqui, das dois lados, vão levantar e vão dizer santo. Quando ele sentar de trás, diz santo. Quando o outro sentar, o de trás diz santo. Mas você levanta, fala e senta. Mas eu quero que você faça isso como se você estivesse adorando. Entenderam? Todos entenderam? Então vamos lá? Eu quero a primeira turma que fica de pé e diz santo. Quando você descer, não para até o final. Valendo? Vamos lá. Santo. E a Bíblia diz, santo, 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 que aquela palavra era tão verdadeira. Por isso que Jesus ensinou a mulher samaritana que ela não sabia onde adorar nem como adorar. Isso não importa se é no monte ou se é no templo, você adora em espírito e em verdade. Alguns usam esse texto para dizer que você não precisa ir para a igreja. Não é verdade. O culto ao Senhor é ajuntamento, não é individualizado. Inclusive a Bíblia diz que insurge-se contra a própria sabedoria aquele que se isola. Estão ligados? Não? Então o culto ao Senhor é coletivo. É o povo dele reunido para adorar. Não existe aquele negócio de dizer, eu sou desigrejado, ou meus cultos é online. Pare com isso. Você está em pecado. Hebreus deixa bem clarinho sobre isso. Não é, pastor Josinaldo? Que nós não devemos deixar de congregar, como tem sido o costume de alguns. A adoração é coletiva. Salmo 133 diz assim, que nós devemos nos ajuntar num encontro, num ajuntamento solene, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Aqui que o Senhor ordena a bênção. É quando a igreja está reunida. O culto não é uma brincadeira, gente. Não é um encontro de lazer. Você não vem para a igreja porque você não tem o que fazer ou porque você se acostumou a vir. Você vem para adorar o Senhor. Você vem para primeiro ver que a glória do Senhor está lá. E depois você vem para adorá-lo. Versículo 4, coloca aí. Fala que essas vozes sacudiam o templo. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A fumaça significa, naquele contexto, a presença de Deus. A mesma fumaça que aparece lá em Êxodo, acho que 19, quando ele desce no monte e o monte estremecia. E Moisés dizia, ninguém chega no monte, porque se até um cachorro chegar, morre. É a presença de Deus. Tem que ter devoção. Tem que ter respeito. Tem que ter honra. Não é uma... Sabe, gente, quando a gente experimenta realmente esse templo com a glória de Deus cheia, enchendo o templo, a gente vê o louvor perfeito. O louvor desses anjos, desses seres, era perfeito e agradou ao Senhor. Por isso que houve esses acontecimentos, não foi um terremoto, foi uma manifestação de aprovação.
Mas Isaías avança na sua experiência, põe outro versículo. Ele grita. Ele grita. O que é que ele fala? Vejam, queridos, Isaías reconhece quem é Deus e reconhece quem Ele é e reconhece quem são aqueles com quem Ele habita. Ele fala: eu estou perdido, sou um homem de impuros lábios. Diante da presença de Deus no templo, não há como, querido, você esconder os seus pecados. Você ser hipócrita, mentiroso, forniqueiro, trapaceiro, mentiroso, adúltero, sei lá o quê. Você consegue enxergar a sua miséria. Quão miserável tu és. Quão pecador você é. Quão condenável você é. Se o culto que você vai, você sai de lá subindo as paredes, animado e tal, a semana vai ser boa, eu estou abençoado, eu sou filho do rei, o filho do rei tem que conquistar tudo, é eu, como eu já vi gente falando. Você não foi para um culto onde a presença do Senhor se manifesta. Porque a presença do Senhor vai te confrontar para você parecer mais com Ele. Para você se purificar cada vez mais e ser mais como Ele é. Então você vai conseguir denunciar o seu pecado e dizer: ai de mim, eu estou perdido. Ninguém sabe aqui o que é que eu estou fazendo. Mas agora que eu vi o Senhor da glória, eu sei quem eu sou. Eu sou um cara de impuros lábios. Quem você é na presença do Senhor? Quem você é? O culto ao Senhor vai mudar a tua vida. O verdadeiro culto ao Senhor vai estremecer a tua estrutura. Isaías disse: eu não tenho jeito, eu tenho que ser morto, eu vou morrer. Estou perdido. Ele fala que o povo com quem ele convive, se você for ver lá em Isaías, capítulo 1, capítulo 5, aquele povo, Isaías capítulo 5, vários versículos, eu vou pegar o versículo 20 em diante. Ele diz: ai dos que bebem, ai dos que compram imóveis e deixam os pobres sem nada. Chamam o mal de bem. Eles chamam a escuridão de luz, o amargo de doce, o doce de amargo, versículo 20. Nós estamos vivendo um tempo, gente boa, de ressignificação da verdade. Jesus é amor, Ele não vai julgar. Claro que vai julgar. Jesus, Ele me aceita como eu sou. Eu quero ser pontinho, pontinho. Ninguém pode mais nem falar as coisas que são, todo mundo sabe. Há uma ressignificação da verdade, o culto está sendo reinventado. Os símbolos cristãos estão sendo ressignificados. Você tem direitos, você tem direitos, você tem direitos. Você tem que reivindicar, pare de sofrer, você tem direitos. E a minha Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Falando do próprio Senhor Jesus, do sofrimento dele. Queridos,
apontar o dedo e dizer: aquele fulano ali é isso, aquilo outro. É fácil. Mas dizer: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou pontinho, um homem de lábios impuros, um adúltero, um mentiroso, um trapaceiro, sei lá o quê, um hipócrita. Coloca de volta lá, versículos 4, 5. Eu pensei do seguinte, que na presença de Deus, Ele permite que nós vejamos as nossas impurezas, o nosso pecado, quem realmente você é. E eu aprendo que isso é um sinal de misericórdia, de graça. Porque Ele revela a sua imundícia. Ele faz você perceber como você não merece, nem está vivo. Mas no momento em que nós estamos na presença do Senhor, nós temos coragem de dizer: eu sou um pecador, e você está seguro por isso. E por isso que Isaías confessa livremente quem ele é. Quando Deus permite que o seu pecado seja revelado, uma experiência como essa, Ele está te dizendo: eu quero te dar a minha graça, eu quero te perdoar, eu quero te curar, eu quero tirar a tua culpa. E eu relacionei aqui 3 tipos de adoração nessa experiência de Isaías. Uma forma de adorar é ter a consciência da glória de Deus. E saber que eu sou um pecador e preciso do perdão dele. A segunda forma é que Deus, ou a sua palavra, Deus fala, e que nós precisamos discernir e dar uma resposta. Quando ele viu todo aquele ambiente, na visão, ele reconheceu: eu estou perdido. Eu não posso adorar assim, com o rabo impuro. Estão ligados? Eu não posso entrar no templo para adorar. Eu estou em pecado, eu tenho que consertar logo. E aí ele diz, você vai ler daqui a pouco, coloca o versículo 5, aí eu vou voltar aqui para o terceiro ponto da adoração. Versículo 6. Versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como Atenais. Sabe, na hora que ele confessa, vem o socorro reparador de Deus. O anjo vem imediatamente com uma Atenais tirada do altar, uma brasa viva. E o que acontece? Passo próximo. Com ela tocou a minha. Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. A força da confissão acontece no lugar de adoração, no templo do Senhor. É aqui que o Senhor transforma nossas vidas. E aí eu digo para você que terceiro nível de adoração é que nós devemos tomar a decisão de nos juntarmos aos planos de Deus e tornarmos a sua mensagem conhecida ao mundo, depois que ele confessa. Veja que esses seres, os serafins, eles habitam na mais íntima proximidade de Deus. E eles queimam em brasa viva. Eles queimam como Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo. Fogo purificador, fogo consumidor. Então também quando nós entramos na presença do Senhor, no santuário do Senhor, nós devemos estar cheios do fogo. Significa que a presença dEle nos tomou.
Eu tenho tentado trabalhar isso com a nossa liderança. Fazê-los entender isso. Tenho tentado discipulá-los nos bastidores. Eu lembro de uma das histórias que eu pedi que eles ouvissem, e eu falo para todos, procurem a história de Carlos Finney. Homem que conheceu o Senhor e ele se sentia tão miserável, ele ia para a mata, para lugares desertos, que ele queria se derramar na presença de Deus. E ele vinha de lá tão cheio da presença, que uma das histórias que contam é que um dia ele foi visitar uma fábrica. E quando ele entra naquele lugar, duas mulheres se jogam no chão, reconhecendo o seu pecado, ele nem falou nada. Outra vez ele foi num presídio, e os presos queriam consertar suas vidas com Deus, porque a presença de Deus chegava juntamente com aquele homem. Você vai dizer assim, pastor, isso parece coisa de Hollywood, a gente nunca vê isso aqui. Mas é verdade. Teve um livro que mexeu extremamente na minha estrutura espiritual, mano. Escrito por Moody, 1818, se eu não me engano. Esse livro, o título dele é O Poder Secreto. O poder secreto trata do relacionamento com Deus através do Espírito Santo e de uma verdadeira adoração e culto, uma profunda devoção e obediência ao Senhor. Um homem que se aproxima de Deus, queridos, não tem como ele ficar do mesmo jeito. É impossível. Você pode ver nos evangelhos. Pega o Zaqueu, aquele trapaceiro, aquele enganador, aquele homem egoísta, ganancioso, que não tinha pena de ninguém. Ele encontra com Jesus e ao final daquele encontro, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. E no dia seguinte, aquele homem transformado, não tem vergonha de fazer o caminho de volta de casa em casa, batendo palma e dizer, com licença. Quando as pessoas viam ele, já queriam correr, diz, não corra. Eu vim aqui devolver o que eu lhe roubei. Como assim? Eu me encontrei com Jesus, eu fiz uma coisa errada. Eu quero lhe devolver 5 vezes mais, mesmo que eu fique pobre. O que eu ganhei é muito melhor do que o dinheiro que eu tirei de vocês, injustamente. Lembram da mulher samaritana? Que Jesus foi lá, transformou a vida daquela mulher somente falando a verdade, oferecendo a água viva, e não a água lá do poço, que era ele mesmo, a água viva. E aquela mulher se tornou uma evangelista em Samaria. E você, o que precisa entregar? Para que o Senhor também transforme a sua vida, a sua existência. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Isaías disse, eu estou perdido. Tenho olhos impuros. Habito no meio do povo impuro. Ele fez o diagnóstico todo. E agora eu vi a glória do Senhor. Naquele momento eu acho que a vida de Isaías mudou tão profundamente, que Deus passou a ser o centro da sua vida. Quem é o centro da sua vida? O seu trabalho, o seu negócio, sua mulher, seus filhos, seu patrão. Essa brasa viva, eu penso que hoje é oferecida para todos nós, de diversas formas. Aquela brasa viva fez daquele homem um novo homem. Nunca mais Isaías foi o mesmo. E isso aconteceu porque ele foi num culto. Não tinha culto daquele jeito lá embaixo, só lá em cima. Por isso que ele teve a visão. O povo era tão distante de Deus que lá em Isaías 3, Isaías 1, 3 a 4, o Senhor chegou a dizer assim, o boi conhece o seu dono
O jumento conhece seu senhor, mas Israel não conhece o seu Deus. E sabe, isso serve para nós também. Quanto tempo você está na igreja? Você conhece o seu Deus? Eu não estou falando de conhecimento intelectual, não. Eu estou falando de relacionamento, de intimidade. Quando a gente vai para o templo do Senhor, algo tem que acontecer se você realmente vai para adorá-lo. Eu vou dizer mais. Ainda que todos não estejam adorando, pode acontecer algo contigo que não acontece com ninguém, porque o Senhor vai olhar o teu coração, a tua devoção, o teu desejo dele, o teu desejo por ele. Salmo 63, versículo 2. Coloca aí. Certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Onde? No culto, no templo. O lugar de encontro, queridos, que nós nos ajuntamos para adorar, para cultuar, e cada música que a gente canta, gente boa. Tem até o pastor Ebenezer que ele fez uma piada daquela música que era Incendeia, Senhor, a tua noiva. Vocês já viram? Que foi um visitante na igreja e quando ele começou a cantar Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor. Ele ficou olhando, meu Deus, será que vão queimar alguém aqui? Será que quem é noiva? Como assim? Vão queimar uma pessoa? Incendeia, Senhor, a tua noiva. Depois, vem me incendiar. Aí diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que vão jogar fogo em mim? Entende, gente? O culto é para a gente sair constrangido, gente. Você só vai ser transformado se você for confrontado. A melhor mensagem é aquela que faz você sair cabisbaixo e diz, meu Deus, o que eu fiz até hoje na minha vida? Mas, na verdade, o que atrai multidões, são as mensagens de eu consigo, eu vou conseguir, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou vencer, eu sou filho do rei. Não é isso. Quando Isaías confessa, ele recebe o perdão e a graça purificadora de Deus. O ser que vai até ele diz, veja, essa brasa tocou os seus lábios e a culpa foi removida e os seus pecados estão perdoados. Mas isso aconteceu depois de quê, gente boa? Depois que ele reconhece diante do Todo-Poderoso que ele é um pecador de lábios impuros. A confissão vem antes do perdão. Não há como perdoar alguém que não confessa. É impossível perdoar alguém que não reconhece, que pecou, que está em pecado. E depois de confessar e receber o perdão, é removida a culpa. Porque a culpa é transferida para o justo. E você é perdoado. Por isso que é bom dizer, querido, depois que você realmente confessar, não se culpe. A culpa foi removida. E quando vierem dizer assim, seu sem vergonha, beberrão, forniqueiro, sei lá o que mais, adúltero, sem vergonha. Você diz, cara, esse homem não existe mais. Você está falando com o cara errado. O Senhor me transformou. Eu sou um outro homem. Eu estou perdoado, a culpa foi removida. Porque o sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado. Eu entrei no templo, eu vi o Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu precisava confessar e eu fiz isso. Eu estou perdoado, eu sou um novo homem, sem culpa. Eu posso andar de cabeça erguida. E se alguém me encontrar na rua e dizer, seu fulano de tal, pontinho, 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 eu disse, calma aí. Eu não sou mais aquele Zaqueu que trapaceava os impostos e pegava para si dos pobres.
Encontrei Jesus, cara. Eu não tenho mais culpa, eu já consertei tudo. Minha vida foi perdoada. Minha culpa foi removida. O Salmo 103, versículo 12 diz assim: assim como é a distância do Oriente ao Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Só depois da confissão, entendeu? Não use esse versículo da forma errada, não vai funcionar. Você precisa dizer que você é um pecador de lábios impuros ou do que for. Aí acontece algo tremendo. Coloca lá o versículo, eu acho que é o versículo 6, ou é o 7. Eu já vou terminar. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor. Quando foi que no templo ele ouviu a voz do Senhor, o chamado do Senhor? Depois que ele confessou, depois que ele foi perdoado, depois que o Senhor restaurou com a sua graça, através dessa brasa viva. E aí ele ouve a voz. Qual é a voz que ele ouve? Qual é a voz? Vamos juntos? Aí segurei. Quando ele ouve essa voz, ele já não era mais o Isaías do começo da visão. Ele era o novo homem. Totalmente pronto. E quando o Senhor diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? O que ele diz agora? Um homem sem culpa, um homem que confessou os seus pecados, um homem que foi liberto, perdoado, liberto da culpa. Ele diz: estão ligados? É isso que acontece no templo do Senhor. O culto é isso. O culto é transformação. O culto não é diversão, não é tecnologia. Ainda que a gente possa usar a tecnologia. O culto jamais é para a gente se aparecer, para a gente se promover, aparecer ou se promover. O culto vai te levar ao entendimento de que você é um miserável pecador e que você precisa reconhecer isso. Você vai receber o perdão, vai receber a libertação da culpa e você vai receber um chamado para agora ser resposta de Deus ao povo. Quando Isaías passa o processo, ele sai da visão, ele passa a ser quem? O Isaías, o profeta messiânico. Quem mais profetizou sobre o Messias? Quem foi? Isaías. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Ainda hoje é assim que funciona. É nesse lugar que nós temos um verdadeiro encontro transformador com Deus. E você só vai ser chamado para cumprir uma missão especial de Deus depois que você passar por esse processo no templo de Deus. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quanto mais perto de Deus, mais sensível eu fico a respeito da minha condição de pecador. E maior a graça que eu recebo. Nós falamos recentemente de dons, né? Falamos de dons, falamos de chamado. Quando o pecado é o centro da sua vida, os seus chamados, o seu chamado, o seu dom não flui. E você se torna um miserável, pecador. Pecado trava os dons e chamado. E o que Deus quer de nós? Ele busca em nós um relacionamento. Ele quer que você entre no templo e fale com Ele. Ele vai interagir com você. Por isso que muitos querem só o benefício de Deus
Poucos querem se juntar a ele, como Isaías fez. Estão ligados? Vocês entenderam? Poucos querem se juntar a ele. Quando faz o apelo, entra por aqui e sai por aqui, porque não houve uma transformação. E aí ele quer só o benefício, ore por mim. E muitos obedecem até onde interessa. É o tal do legalismo. Por que, amados, que muitos só querem a bênção de Deus? Sabe por quê? Porque ainda não tiveram uma experiência profunda com Ele. Como teve Isaías, como teve Zaqueu, como teve Paulo. E quando você tiver uma experiência com Deus, eu vou te garantir uma coisa. Esse tipo de bênção é secundária. A bênção maior é Ele. E com Ele vem todas as demais bênçãos. O foco muda. O foco muda. Deus é muito maior do que os benefícios que Ele pode dar. É muito maior. E é algo maravilhoso estar puro diante dEle. Saiba que a ressignificação do culto, dos elementos do culto, vai aumentar. E vai chegar um momento que esse homem da iniquidade vai querer fazer igual o rei Zedequias. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. Perdão. Falei Zedequias, né? Igual o rei Uzias. Eu acho que isso está muito próximo de acontecer. Apocalipse 3, 19 e 20, eu vou findar com esse texto. Dá para colocar aí? Tá, né? Vamos ler juntos. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, sejam. Eis, se alguém pode ler. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo, no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Queridos, minha palavra de hoje, a palavra de Deus hoje, é uma palavra de exortação. Pense nisso. Você está aqui hoje. Ele está chamando a tua atenção hoje, como chamou a minha. Não venha para cá conversar. Aqui não é um lugar de diversão. Nós temos um monte de atividade, né? A gente joga bola, a gente faz churrasquinho. Mas o culto é diferente. O culto é para Ele. Nós que somos os beneficiados quando cultuamos de um modo que o agrada. E mais uma coisa. Talvez muitos aqui estejam com seus chamados travados, com seus dons travados. Porque ainda não tiveram a coragem de dizer no templo do Senhor: eu estou em pecado. E por isso não recebem o perdão, não recebem a cura e a remoção da culpa. E às vezes alguns vêm para a igreja até como por um remorso. Mas no fundo eles são impuros. Eles veem pornografia. A mente deles é cheia de imoralidade. Mas eles não têm coragem de dizer: Senhor, a minha mente não é a mente de Cristo. Eu estou perdido, eu preciso de Ti. Eu oro ao Senhor para que, assim como Moisés, Ele também me conheça pelo meu nome.
Feche os seus olhos. Se você entendeu hoje que no templo hoje, nesse encontro, o Senhor mostrou que você precisa de concertos com Ele. Eu quero admoestar você a não fugir dessa oportunidade. Se você está na igreja, mas não tem realmente um relacionamento com Deus, se reconcilie com Ele. Por favor, não insista na vida de pecado, porque você vai perder. O Senhor é misericordioso, é cheio de graça, cheio de amor. Ele quer mudar a sua vida. Eu sei que a palavra foi um pouco longa hoje, mas eu disse que eu poderia falar isso várias vezes em outros textos. E eu preciso entrar semana que vem no conteúdo da série. Mas eu estou em paz de que eu trouxe a palavra que o Senhor mandou.